Agora, a gente fala do surto de meningite que atinge Maceió. Esse alerta foi feito pela Sociedade Alagoana dos Médicos Infectologistas. E o repórter Bruno Protásio volta ao vivo e conta pra gente agora como é que está a situação, o que é que está sendo feito, o que é que pode ser feito para controlar essa doença. Bruno, é contigo. Douglas, a gente tem acompanhado essa evolução e agora o comunicado da Sociedade Alagoana de Infectologia, que faz este alerta para principalmente Maceió, do aumento do número de casos. Dos casos confirmados em 2023, já são o dobro dos de 2022 e isso gera uma preocupação. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro a julho deste ano foram confirmados 41 casos de meningite na capital e em todo o ano passado foram 33, onde você tem um aumento considerável e aí houve toda esta mobilização da Sociedade Alagoana de Infectologia. Inclusive, nós temos a fala da Mardijane Lemos, que é da Sociedade Alagoana de Infectologia, já considerando este momento um surto de casos na capital alagoana. Vamos ouvi-la. A Sociedade Alagoana de Infecto, ela trabalha com números que o público tem acesso à informação. Então, não temos um nível de informação detalhada que uma Secretaria de Saúde tem. Analisando o que foi publicado de casos de doença meningocócica de 2023 e o que está publicado de 2022, fica mais do que claro que nós estamos diante de um surto. Um surto é um aumento de casos de qualquer doença que ultrapasse uma média de casos dos últimos anos. E o que nós estamos vendo hoje é um aumento significativo de casos e nós nem chegamos ao final do ano ainda. Qual seria a causa desse surto? Se as pessoas estão mais atentas, se estão investigando mais, isso cabe à Secretaria, ao Poder Público analisar. Mas que nós estamos diante de um surto, do ponto de vista conceitual, nós estamos diante de um surto, sim. E nos preocupa muitíssimo o fato de ser uma bactéria com um potencial de transmissão muito alto, com a capacidade de letalidade de provocar quadros graves muito alto também. Porém, sabemos também da variedade dos sinais e sintomas que pode confundir os colegas médicos. Daí a necessidade desse nosso alerta. O alerta da Sociedade de Infecto é direcionada especialmente aos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e aos gestores de saúde para que eles adotem as medidas cabíveis. A população deve sim procurar suas vacinas, só que os casos que foram divulgados foi da meningite meningocócica do tipo B. Para esse tipo de meningite não há vacina disponível no SUS. Porém, a cobertura vacinal para o outro tipo, que é a meningite do tipo C, está baixa. Se a população não se vacinar para o tipo C, que está disponível amplamente no SUS, corremos o risco de ter 2 surtos simultâneos, por B e por C. Nós confiamos no trabalho das vigilâncias epidemiológicas, tanto estadual como municipal. Nós, enquanto Sociedade de Infecto, confiamos, sabemos da seriedade do trabalho desses profissionais e pedimos à população que acate as orientações. Então, nem todo mundo que entra em contato com a meningite precisa tomar medicação, mas quando é necessário e indicado, é importante que seja tomado e seja tomado no tempo indicado, que não retarde o início da medicação sob o risco de poder desenvolver uma meningite antes que a medicação surta o efeito esperado. Após este alerta, a Defensoria Pública de Alagoas também requisitou um plano de enfrentamento para o surto, para que tenham medidas efetivas que possam atender a população diante desta situação que foi alertada pela Sociedade Alagoana de Infectologia. E, em relação a isso, a CESAL também se pronunciou. Nós vamos saber um pouco mais qual é a análise que a Secretaria Estadual de Saúde faz neste momento, com o aumento de casos, e também sobre as ações que devem ser feitas e medidas adotadas daqui para frente, com o chefe do Comitê de Combate às Doenças Infecciosas da CESAL, o infectologista Renê Oliveira. Vamos ouvi-lo. Tanto a CESAL, o estado de Alagoas, como o município de Maceió também, porque é onde temos a maior concentração do número de casos. Tanto buscando a questão do diagnóstico, como também a agilidade ao identificarmos o paciente com meningite para iniciar o tratamento.
quadros de meningite bacteriana, meningococo, isso vai acontecer sempre, porque é uma doença, é um problema de saúde que é inerente ao ser humano mesmo, né? Tá? A pessoa pode albergar o meningococo na orofaringe de forma assintomática. A preocupação maior seria com a prevenção, e a prevenção principal é a vacinação. Eu acho que é a partir desse ponto, dessa situação da cobertura vacinal inadequada, que nós temos hoje, podemos falar assim, esse aumento do número de casos. Mas nós não sabemos ainda o que está acontecendo. Isso está sendo investigado pelo Ministério da Saúde, né? Agora, em meio a esse pedido da Defensoria Pública, pedindo um plano, por exemplo, pode-se fazer, por exemplo, aumentar o número de vacinas, aumentar o número de postos locais para se vacinar? A CESAL pode fazer isso? O acompanhamento e a ação em cima dos casos de meningite já está bem estabelecida pelo Ministério da Saúde. Temos de identificar, saber o tipo de meningite, qual é o agente que está causando, se há necessidade ou não de se fazer o bloqueio, de se fazer a profilaxia com o uso de algum medicamento para fazer com que aquela pessoa que alberga o meningococo fique livre dela. Isso é feito. A preocupação talvez seria com relação a se buscar aumentar o número de leitos, reservar algo nessa situação. Nós temos hoje o Hospital Elvio Alto e temos também o Hospital da Criança. Podemos até ampliar também, se for o caso, para o Hospital Metropolitano. Mas eu acho que isso, com relação, tem uma ligação direta com o aumento do número de casos, né? Mas hoje não é necessário. Devemos considerar que na rede pública nós temos a vacina contra o meningococo tipo C, nós temos a vacina contra hemófilos, contra o pneumococo, que são outras bactérias que causam meningite. Mas aqui, no momento, em Alagoas, um aumento no número de casos do meningococo tipo B, que não existe essa vacina na rede pública. O Ministério da Saúde não incorporou no Programa Nacional de Imunização, né? Tá? Ela existe na rede privada. Nem mesmo para crianças com menos de 10 anos? Não. Quem, assim, tendo uma situação econômica que o permita, que o faça essa vacinação, porque é importante, sim. A Secretaria Municipal de Saúde também informou em nota que vem avaliando criteriosamente a situação dos casos de meningite na capital para definir a situação epidemiológica em Maceió. E para a gente encerrar, é importante que a população também tenha o conhecimento dos sintomas da doença. Os principais são febre alta, mal-estar, vômito, dor forte de cabeça e no pescoço, dificuldade para encostar o queixo no peito e manchas vermelhas espalhadas pelo corpo também em alguns casos. Volto com você, Douglas.